Jesus veio chamar os pecadores ao arrependimento. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: Não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Lucas 5, versículos de 29 a 32. Estamos meditando hoje no capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Leia tudo para entender a nossa palavra. Logo no início, diz que Jesus estava pregando pela manhã na praia e tinha muita gente, o que dificultava sua tarefa. Ele viu um barco e seus ocupantes estavam lavando as redes. Isto significa que eles já haviam passado a noite pescando. Aliás, dizem os entendidos que a noite é a melhor hora para se pescar, e agora estavam limpando tudo para retornar para suas casas. Um dos barcos era de Pedro, e Jesus pediu para que ele afastasse o barco alguns metros da praia, para que a multidão pudesse vê-lo e ouvi-lo. Pedro assim fez. Após o discurso de Jesus, ele despediu a multidão e disse a Pedro: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Lucas 5, versículos de 4 a 8. Toda vez que leio ou medito nesse texto, fico pensando em Pedro. Ele era um experiente pescador. Passara a noite toda pescando e pescou nada. Na praia estava frustrado enquanto lavava suas redes e o barco, pensando no resultado do seu trabalho e que iria para casa sem nenhum dinheiro. Os homens que trabalhavam com ele estavam na mesma situação. Todos iriam chegar em casa e dizer para a esposa e filhos que não conseguiram nada. Teriam eles o que comer naquele dia? Teriam contas para pagar naquele dia? Não sabemos, mas com certeza aquele dia começou com todos os sinais que terminaria ruim. De repente aparece um rabi, um mestre, que pede permissão para Pedro para usar seu barco como uma plataforma e dali ensinar o povo sobre os planos de Deus. Não acredito que Pedro estivesse com bom humor para ouvir sobre as maravilhas que Deus faz ao seu povo, mas Pedro se calou e permitiu. Quais foram as palavras de Jesus? Citou algum milagre do passado? Teria falado dos feitos de Moisés ou de Elias ou dos livramentos que aconteceram na vida de Davi, Gideão ou de algum outro personagem do Velho Testamento? Não sabemos, mas com certeza, querendo ou não, Pedro e os demais estavam ouvindo tudo aquilo. No final do discurso, Jesus fala para o experiente pescador Pedro que voltasse para o mar no horário menos provável de encontrar alguma coisa. A primeira resposta de Pedro foi de que ele e seus companheiros já haviam passado a noite toda pescando e nada conseguiram. Mas Pedro deve ter olhado bem no fundo dos olhos de Jesus. Algo diferente havia naquele rabi. Suas palavras também soavam diferente de tudo aquilo que ele ouvira a vida toda. Então ele disse: Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Pedro poderia ter ficado na sua posição. Afinal, ele entendia do pescado, enquanto que um mestre rabi entendia da religião. Mas Pedro ousou acreditar em Jesus. Chamou seus companheiros, deixou Jesus na praia e se lançou ao mar. Mal jogaram as redes e multidões de peixes invadiram aquelas redes, de forma que não estavam dando conta da pescaria. Chamaram outro barco, onde estavam Tiago e João e mais alguns homens. Todos unidos fizeram um esforço nunca antes feito para conseguir trazer à praia tantos peixes. O que Pedro fez? Ficou feliz? Saiu correndo de alegria, dando rodopios de felicidade e se vangloriando da grande pesca que fizera? Não. Então o que fez? Veio e se ajoelhou aos pés de Jesus e fez a declaração mais preciosa que qualquer um de nós deveria fazer: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Sabe o que aconteceu? Pedro teve consciência de que era um pecador. Ele, como a maioria dos israelitas daqueles dias, estavam esperando a chegada do Messias. Muitos tinham uma expectativa diferente do que o Messias deveria fazer pelo povo de Deus, mas estavam esperando.
Pedro reconheceu em Jesus este enviado de Deus, este Messias. E o fruto da obediência à palavra de Jesus foi aquela pesca maravilhosa. Não tinha nada a ver com sua habilidade. Aliás, por sua habilidade, ele já estava se retirando de campo e indo para casa totalmente frustrado e vencido. Mas Jesus deu vida nova. Jesus salvou o dia de todos aqueles trabalhadores. Como não reconhecer sua grandiosidade? Voltemos ao texto principal de hoje. Os fariseus e escribas estavam reclamando de Jesus e de seus discípulos de estarem jantando com os pecadores e publicanos, ou seja, com a ralé daqueles dias. A resposta de Jesus, entre outras coisas, foi: Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Os fariseus e os escribas se consideravam justos e autossuficientes espiritualmente. Eles sabiam tanto da lei de Deus que eram os mestres. Para eles, Jesus não tinha nada a lhes acrescentar e, além de tudo, rompia com os costumes da separação entre os justos e o resto, que eram os pecadores. Era verdade. Jesus veio atrás dos pecadores. Na primeira experiência de Pedro com a pesca maravilhosa, ele se reconheceu um pecador. E nós? O que achamos de nós mesmos? Meu irmão e minha irmã, hoje é um excelente dia para revermos nossa interioridade, se estamos pendendo mais para a santidade ou mais para o pecado. Se a resposta for para o pecado, vamos nos lembrar das palavras de Jesus: Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Hoje é dia de arrependimento. Amém? Tenha um dia abençoado e até a próxima. Devanir Caetano da Silva, pastor da Igreja Restauração em Cristo.